Muito bem, pessoal. Então estamos aqui para mais uma aula de RDI e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da camada de rede que nós começamos na aula anterior, mas na aula de hoje nós vamos falar de algo bem interessante. Vocês vão entender por que e como funcionam os endereços IP, IP versão 4. Nosso enfoque ainda é sobre o IP versão 4, então toda vez que a gente falar endereço IP, a gente está se referindo ao endereço IP versão 4, tá? IPv4. E nós então vamos tratar desses assuntos iniciais sobre endereçamento IP na camada de rede, que é responsabilidade, obviamente, do protocolo IP. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Então aqui tem comentários iniciais. A qualquer momento vocês podem abrir microfone, interromper, fazer pergunta ou, se preferirem, o chat, de vez em quando dão uma olhadinha aqui na janela do Meet para ver se vocês estão fazendo alguma pergunta. Então o endereço IPv4, que a partir de agora a gente vai chamar apenas de endereço IP, ele é um conjunto de 32 bits. Aí quando a gente fala de bits, a gente volta nos conceitos que vocês viram na aula de STC, ou pelo menos a gente pensa que viram. Como a gente representa os algarismos binários, né? Como a gente representa o sistema binário. Funciona da seguinte forma: um endereço binário ele possui só dois símbolos, né? Ele só possui 0 e 1. Um algarismo binário só pode ter valor 0 ou valor 1. Ele é um sistema numérico, assim como nós usamos o sistema decimal, que tem 10 símbolos, de 0 a 9. Com os símbolos de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós conseguimos no sistema decimal representar qualquer número. No sistema binário, tudo que a gente vai representar numericamente ou é 0 ou é 1. E a combinação disso, conjunto disso. Da mesma forma que no sistema decimal, à medida que nós aumentamos o número, os algarismos ou dígitos que ficam mais à esquerda têm valor maior. Então, quanto mais para a esquerda, maior o valor. Deixa eu pegar aqui um editorzinho de texto. Então, funcionamento de sistemas numéricos posicionais. Por exemplo, no sistema decimal, o sistema que nós usamos no dia a dia, quando você coloca aqui um número com apenas um algarismo, pelo exemplo, 1, isso daqui é igual a uma unidade. Quando você coloca aqui 1, 0, você deslocou, aqui está 0, mas você deslocou 1 para a esquerda. O 1 deslocou uma casa para a esquerda. Então aqui você tem 10 vezes uma unidade, ou uma dezena. Quando você desloca mais uma vez, 1, 0, 0. Você aumentou mais 10 vezes, ou uma centena. E assim vai, certo? E por que a gente tem que fazer isso? Porque com apenas um algarismo, nós conseguimos representar apenas até 9. Depois do 9, a gente não consegue usar apenas mais um símbolo. Apenas um símbolo, não é mais, né? Apenas um símbolo. A gente tem que, então, voltar ao 0 e a gente coloca o 1 na casa da esquerda. Então, a gente tem agora uma dezena. E quando nós temos dois algarismos, nós conseguimos representar assim, né? Pode ver que os algarismos da direita estão crescendo de novo. E o da esquerda está mantido em 1. Certo? E aqui, opa, e aqui, e aqui, e aqui parou. Não dá mais para a gente representar mantendo o algarismo aqui 1. Aqui chegou no número máximo, o algarismo máximo, que é 9, e não tenho mais nenhum símbolo depois do 9. Então eu tenho que voltar a usar o 0 aqui, só que agora eu tenho duas dezenas e não mais apenas uma dezena. E assim a gente segue até que a gente chegue em 99. Quando chega em 99, eu usei o máximo na primeira casa, o máximo na segunda casa. Eu tenho que usar agora uma terceira casa. Então desloca
Nós deslocamos para a esquerda o 1 e colocamos duas casas zeradas, que representa o próximo número depois de 99, depois de 99, que é 100, que é uma centena, né, que é o número 100, certo? Então isso aqui é um sistema posicional. O sistema binário também é posicional, mas no sistema binário nós podemos representar 0 com apenas um algarismo e 1. Acabou. E agora, para indicar o número que seria o terceiro número na sequência, né, depois do 1, o que seria o próximo algarismo binário? 1, 0. Deslocamos o 1 para a esquerda e mantemos aqui à direita o 0. O alinhamento correto seria assim, né? Certo? Aí depois, com dois algarismos binários, o que eu posso ter ainda? 1, 1. E acabou. Não tenho nada além de 1. Então, o que eu faço? Aqui, com dois algarismos, eu consegui representar um 0 e um 1. Não consigo representar mais nada além disso. E aí, o que a gente faz? A gente pode deslocar aqui para a esquerda mais um algarismo 1. E aí nós temos o próximo algarismo binário depois do 1, 1, que é 1, 0, 0. E aí depois, o que a gente consegue fazer com 1, 0, 0? 1, 0, 1, né? Começa a aumentar da direita para a esquerda. 1, 1, 0, sempre aumentando da direita para a esquerda, aumentou aqui e aqui volta a ser 0. E finalmente 1, 1, 1. E assim os números binários vão crescendo. Esse número aqui, se eu fosse converter para o sistema decimal, é 0. Esse número aqui, se eu fosse converter para o sistema decimal, é 1. 0 no sistema binário e no sistema decimal é 0. 1 no sistema binário e no sistema decimal é 1. A partir aqui do terceiro valor, a representação do que seria 2 no sistema decimal é em binário 1, 0. O que seria o 3 é 1, 1. O que seria o 4 é 1, 0, 0. O 5, o 6, o 7 e assim vai, e assim segue. Agora, voltando aqui para a nota de aula, o endereço IP, né, IP versão 4, ele é um endereço de 32 bits. Então, ele é um conjunto de 32 algarismos binários, seja qual for o valor deles, tá? Mas você tem 32 posições para representar o endereço IP. Para ficar mais organizado, mais fácil de trabalhar, esse endereço de 32 bits é dividido em 4 partes. Se a gente dividir 32 por 4, a gente tem grupos de 8 bits. Então, nós temos os grupos de 8 bits que são chamados de octetos. Tá? Então, tem esse nome porque é composto por 8 bits. Então, cada endereço IP possui aí um conjunto de 4 octetos. 4 conjuntos de 8 bits. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32 bits. Por exemplo, no endereço IP, aqui está representando em decimal, tá? Não em binário. Porque para o ser humano conseguir lidar com o endereçamento IP, é mais fácil representar no sistema decimal e não no binário. Por isso que a gente usa a escrita do endereço IP, a gente escreve, né, a gente usa em sistema decimal. Só que, na verdade, o computador, o equipamento, ele está lendo em binário. Então, o endereço IP 10.0.0.1, cada número decimal separado por ponto representa um octeto. Convertendo esse endereço para dígitos binários, a gente tem o seguinte resultado. A gente tem isso daqui, ó. Esses dois do meio aqui, e talvez o último, talvez fique óbvio para vocês. Se eu tenho um algarismo decimal 0, se ele está sendo representado em 8 bits, eu vou ter 8 bits 0, certo? Depois aqui esse outro 0 mais 8 bits 0. Nada de muito estranho, né? E aí, né, o número decimal 1, se eu vou representar com 8 bits, 1 no decimal é a mesma coisa que 1 no binário. Para ficar
com 8 bits, valor 1 em binário, a gente coloca 7 zeros à esquerda, né, para encher os bits, e só o mais da direita que vai ficar 1. Então seria isso daqui. O que pode não fazer sentido, se vocês não se lembram de como converter do sistema binário para decimal e de decimal para binário, pode ser esse valor aqui. Se vocês não se lembram, vamos fazer uma revisão rapidinha. Deixa eu deixar bastante espaço aqui. Então vamos lá. Eu pego o número 10, quero converter ele para binário. Como eu não tenho a chave da divisão certinha aqui, eu vou colocar só o símbolo do pipe, que é essa barra vertical, completamente vertical. Então 10 por 2, resto 0. Divisão por meu pai, né? Divido meu pai, né? Por 2, sempre vai dar resto 0. E aqui eu tenho 5. 5 por 2, eu tenho o resto 1, que é um número ímpar. E aqui, o inteiro mais próximo da metade de 5 é 2. 2 por 2, eu tenho o resto 0. E o resultado dá 1. Então, continuando, pessoal, olha só. Agora, faz a leitura daqui para lá, olha só. Pegando o último resultado e todos os restos anteriores. 1, 0, 1, 0. E nós escrevemos isso da esquerda para a direita. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. E aí aqui, como eu tenho o número 10 representado em binário, ele precisa de apenas 4 bits. 1, 0, 1, 0. Só que como um octeto tem 8 bits, eu tenho que completar com zeros à esquerda aqui, com 4 zeros à esquerda. Às vezes fica a dúvida, vamos pegar um outro número? Sei lá, 32? Vamos ver como é que a gente representa 32 em binário? 32 por 2, 32 é par, vai dar resto 0, metade de 32, 16. 16 por 2, 16 é par, resto é 0. Daqui metade 16, 8. 8 dividido por 2, resto 0, dá divisão exata, né? Então aqui dá 4. 4 dividido por 2, 0, resultado 2. 2 dividido por 2, resto 0. E o resultado aqui, 1. Quociente é 1. Olha aqui o que aconteceu. 1, 0, 0, 0, 0, 0. E escrevemos isso da esquerda para a direita. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 32 no sistema decimal. Tá? Em binário é 1, 0, 0, 0, 0, 0. Compreenderam, então, como é que calcula de decimal para binário? De binário para decimal é muito fácil. Se você quer converter ele para decimal, vamos pegar esse mesmo aqui para a gente tirar a prova, voltar para o 32. Só vou colocar mais espaço aqui para ficar mais fácil da gente escrever sobre esses números. Aí, como é que a gente converte rapidinho para decimal? Sigam a seguinte regra, seguinte algoritmo. Sempre começa do algarismo binário mais da direita com o valor 1. Ele representa 1 em decimal. Se aqui não fosse 0. Mas eu já explico isso, tá? Começando aqui em 1, vai dobrando. Aqui é 2, dobro de 2 é 4, dobro de 4 é 8, dobro de 8 é 16, certo? E dobro de 16 é 32. Entenderam isso? Vai sempre dobrando. À medida que vai tendo algarismos à esquerda aqui binário, vai dobrando o número aqui, a partir de 1. E aí o que a gente faz? A gente multiplica esses números pelos algarismos binários abaixo. O que vai acontecer se eu multiplicar todos esses aqui pelos algarismos binários abaixo? Isso dá 0. Então não preciso me preocupar. Quando eu tiver embaixo 0, isso aqui eu vou desconsiderar. Daqui vai dar 0. Só sobrou quem aqui? 32. Vou multiplicar por 1, dá quanto? 32. E quem é o número aqui antes? 32. Entenderam? Aí vocês poderiam perguntar, mas espera aí, professor, e se os números anteriores aí não fossem descartados? O que a gente faz? Vamos pegar um número com bastante dígito 1? Vamos pôr assim, ó, 1, 0, 1, 1, 1. Bom, agora aqui, então, como é que a gente seguiria a regra? Bom, aqui eu começo com o valor 1, certo? Aqui eu dobro, é 2. Aqui eu dobro, é 4. Aqui eu dobro, é 8. Aqui eu dobro, é 16. Ah, professor, e agora? Agora explica aí, como é que faz, o que faz com esses números aí? Porque aqui o 1 vai multiplicar por 1, vai dar 1, o 2 vai multiplicar por 1, vai dar 2, 4 vai multiplicar por 1, vai dar 4. Quando o algarismo não for 0, sempre vai ser o próprio número.
qualquer número multiplicado por 1 é... Fazer igual no fundamental, a classe inteira falando. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, veja só, os números conservados a gente soma. A gente sempre soma os números aqui, tá? O que vai multiplicar por 1 vai dar ele mesmo. E soma. O que der nulo a gente descarta. Só quem vai dar nulo aqui é quem? É o 8. Então, já era o 8. O 8 não vai entrar na soma. Que ele vai multiplicar por 0 vai dar 0. Já descarto ele. Soma o resto. Que número é esse? É o 23. Isso daqui é 23. Ah, professor, aí vamos fazer a prova ao contrário? Então, prova para mim que 23 dá isso aí em binário. Vamos fazer as sucessivas divisões. A gente encerra essa parte, tá? Bom, 23 é um número ímpar. Não vai dar exato, vai dar resto 1. Não tem nem que esquentar a cabeça. Qual é o inteiro mais próximo da metade de 23? 11, isso mesmo. 11. 11 por 2, de novo, vai dar resto 1, que é ímpar. Metade mais próxima de 11, 5, né? Só para a gente ir um pouquinho mais rápido. 5 por 2, também dá resto 1, que é número ímpar. A gente vai ter aqui a metade mais próxima, 2, né? E, finalmente, 2 por 2, aí dá divisão exata, resto é 0, número é par, e o resultado dá 1, certo? Chegou no número.